Quando a gente vai comprar um carro, nós podemos calçar com diversos argumentos técnicos a nossa decisão. Então, vamos falar sobre motor, câmbio, suspensão, equipamentos, custo-benefício, desvalorização, seguro. E tudo isso realmente ajuda, vai edificando aí o nosso processo de decisão. Mas vamos lá, né? No fim das contas, o grande motivador que logo de saída já levou a gente em direção àquele carro é sempre uma razão passional, mesmo que você não goste muito de carro. No fim das contas, os argumentos técnicos entram ali mais como material de apoio mesmo. E o design possui uma importância gigantesca nesse processo passional. O carro que nós vamos avaliar hoje leva essa ideia ao extremo. Peugeot 3008. Talvez um dos produtos mais elaborados em termos de design que existe no mercado inteiro. Praticamente um veículo conceito e, curiosamente, num segmento que costuma ser meio sisudo, bastante conservador, que é dos SUVs médios. Tanto por dentro quanto por fora, esse veículo realmente, em termos de design, é um espetáculo. E agora, nessa versão 2021, ele elevou essa barra passional em relação ao design ainda mais adiante, como a gente vai mostrar para vocês em detalhes. Só que essa história tem dois lados. Aqui, nessa nossa avaliação do Autoline, a gente vai mostrar para vocês os pontos fortes e quase irresistíveis que esse carro tem, mas também o preço que se paga, tanto em relação ao cascalho, em relação ao preço, quanto em relação ao de que ele abre mão para oferecer um frasco tão sedutor. Nós vamos mostrar para vocês todos esses preços e aí a balança, quem decide é você mesmo. E antes da vinheta rodar, assinem o nosso canal e ativem as notificações, ajudem a gente a passar das 100 mil inscrições aqui no canal do YouTube e também sigam a gente no Instagram e no Facebook, Autoline Carros. Agora sim, solta a vinheta. Na capital paulista, Juliano Barata, editor-chefe do Fletout Brasil, apresenta o Peugeot 3008, escrito Autoline. Essa daqui é a segunda geração do Peugeot 3008, que chegou aqui no Brasil há 4 anos, mas como vocês podem ver, a grande novidade é esse belo facelift, que inclusive segue a receita bem padrão dos facelifts da indústria, ou seja, você não teve nenhuma mudança em termos de lataria, né? Paralamas, capôs, portas, tampa traseira são os mesmos, porque mudar essas partes de lata impacta aí muito no custo de ferramental. Mas daqui para frente é tudo completamente diferente. Então, a gente tem novos faróis, nova grade, para-choque diferente, toda a face aqui diferente, né? E na traseira, mudança um pouco mais modesta aí, as lanternas apenas que mudaram também full LED. Foi uma reestilização muito feliz, porque o 3008 já era um veículo que tinha bastante presença, mas aqui realmente eles elevaram a barra em termos de desejo e de design conceitual mesmo. Olha só essa grade, essa explosão quase tridimensional, né? Inspirado muito aí nos elementos que a gente vê no 508, né? Mas olha só, aqui você começa com os elementos pequenos, eles vão expandindo para o lado, né? Como se fosse uma explosão tridimensional. E aí aqui ele sangra para o para-choque, que muda do alto relevo para cá, para baixo relevo aqui. Então é uma coisa assim realmente espetacular e ao mesmo tempo elegante, né? É muito fácil você passar da medida no design e você ficar com uma proposta meio infantil, muito exagerada. E aqui a gente tem um trabalho realmente todo feito na sutileza, mas com bastante agressividade, né? Essa assinatura já tradicional, já dessa nova linha da Peugeot, o famoso dente de sabre, essa luz de indicação diurna aqui, o farol de LED que tem um modo neblina e por isso que a gente também não tem aqui mais a presença dos faróis de neblina, mas é impressionante como uma mudança sutil de face deixou esse veículo ainda mais sofisticado. Agora, eu vou dizer o seguinte para vocês, eu não falaria nada sobre essas maçanetas se fosse um SUV tradicional, mas o fato é que a gente tem aqui tantas soluções meio conceituais que eu fico até meio chateado de ver uma maçaneta tão convencional e quase aleatoriamente perdida aqui na porta, um veículo desse nível de design, né? Então podiam ter investido aí, passado de vez do ponto para algo mais ao estilo, sei lá, da Jaguar Land Rover, por exemplo, uma maçaneta embutida, ou mesmo uma proposta um pouco mais conceitual, quem sabe uma maçaneta traseira embutida aqui, enfim, eu acho que valia essa provocação mais adiante. Aliás, falando no Jaguar Land Rover, aqui a gente tem um elemento de design muito típico de Land Rover, né? Esse capô com esse elemento aqui, com essa altura aqui, né? E esse tipo de recorte que a gente tem aqui nos faróis, mais esse respiro aqui na lateral. Isso é bastante Jaguar de Land Rover, desculpem, e que adiciona aí também esse toque de robustez no veículo. Outras novidades desse facelift é que a gente ganhou esse pacote Black Pack, que é exclusivo dessa versão GT, né? Então você tem os elementos pretos, como por exemplo esse friso aqui no para-choque, friso das bases das janelas, a grade também é diferenciada, enfim, dá um toque aí de sofisticação e esportividade a mais. E essa versão também tem uma central multimídia com tela de 10 polegadas, que também é uma novidade. Agora, outra novidade que não é das mais legais, não sei se você está sentado aí, mas vamos lá falar de preços aqui. Pessoal,
3008, fabricado em Sochaux, lá na França. Fora de qualquer benesse em termos fiscais, como o México ou o Mercosul, não tinha como esse veículo não subir, não salgar de maneira desproporcional, e foi exatamente isso que aconteceu. E por esse motivo, a Peugeot tirou de catálogo a versão mais racional, vamos dizer assim, que era a Allure, que por volta de 2019, no começo de 2019, estava até abaixo de 150 mil reais. Ela mesma foi salgando e em maio desse ano mesmo já estava em 212 mil reais, mas ia ficar ainda mais caro, então eles tiraram de catálogo, então ficou mais elitizado agora o catálogo do 3008. Agora a gente só tem duas versões. A Grife de 245 mil reais seria a de entrada, mas ela já vem bem completa. Já traz teto solar panorâmico, bancos de couro sintético com ajustes elétricos, painel digital, carregador por indução, sistema de infotainment com tela de 8 polegadas, ou seja, o mesmo sistema de infotainment que havia antes, porta-malas com abertura elétrica, câmera traseira e sensores de estacionamento, tanto frontais quanto traseiros, e rodas aro 19. Também já vem com controle de cruzeiro adaptativo do tipo Stop and Go, sistema de manutenção em faixa, assistente de frenagem de emergência e aviso de ponto cego. Já na versão GT Pack, que você paga 25 mil reais a mais e é essa que a gente está avaliando, você leva alguns equipamentos extras. Então os bancos passam a ser forrados em alcantara e couro sintético, você ganha um sistema de massageador para o motorista, o sistema de infotainment ganha uma tela de 10 polegadas e o sistema de som mais potente, 515 watts, tem também câmera de estacionamento na dianteira e, como eu falei, pacote Black Pack, que tem frisos escurecidos, um espelho interno sem moldura e uma grade diferenciada. E aí o que acontece é o seguinte, nessa ordem de valores, esse veículo passa a concorrer com veículos que têm alguns diferenciais interessantes, especialmente na parte de potência, veículos bem mais potentes, mas que também oferecem uma grade de equipamentos muito boa e que também possuem um design diferenciado, como por exemplo o Ford Bronco Sport, o XC40 ou o Tiguan R-Line. É muito evidente que o 3008 é muito único na sua proposta de design e por isso acaba fisgando um tipo de comprador que nem tem uma outra opção similar para ele ficar ali meio dividido, né? Mas considere que esse veículo tem 165 cavalos, uma diferença muito grande, por exemplo, em relação aos concorrentes que eu acabei de mencionar. Enquanto eu mostro para vocês o sistema de abertura elétrica aqui do porta-malas, vai lembrar, pessoal, você consegue financiar tanto esse 3008 quanto qualquer um dos rivais ou qualquer seminovo com até 5 anos de uso com muita facilidade pelo Bradesco Financiamentos em autoline.com.br. Só clicar em simular financiamentos lá no topo da tela, escolha a quantidade de parcelas, alguns dados bem básicos e você já recebe a melhor proposta. Enquanto você está lá no site do Autoline, confira também as opções seminovos, que dá para fazer um belo upgrade de categoria e pegar um SUV full size de luxo seminovo pelo valor desse veículo aqui. Olha, aqui dentro não tem muito como não ficar impressionado, cara. A cabine transborda a sofisticação e, como vocês viram, é evidente que é um veículo que ficou muito caro, mas ele entrega essa qualidade percebida quando a gente está falando de cabine, não só de design, mas também de materiais, né? Então, de saída, eu gostei muito, por exemplo, desse suede cinza, né, que está aqui nessa face inferior do painel e na porta, não só pelo tato, mas ele dá até essa impressão meio de um tipo de pedra, né? Então ele dá um tipo de percepção visual que você não vê nos veículos no mercado, né? Então tudo emborrachado nessa parte superior do painel. A gente tem uma seleção de materiais de muito bom gosto, né? Então esse material anodizado aqui, a presença certa de black piano, sem exagero, para não ficar aquela coisa que fica toda suja, né? Então tem um cuidado e um carinho muito grande. E essa experiência fornecida por esse cluster flutuante aqui, combinado com esse volante pequenininho, né, esse sistema que eles chamam de iCockpit 2.0, cara, isso dá uma experiência muito diferenciada, dá um sabor diferente toda vez que você entra no veículo, você vai conduzir ele, né? Então, essa daqui é a visão que você tem quase todo o tempo que está dirigindo o veículo, né? Então é muito legal você ter isso aqui como a sua interface principal, né? Ao mesmo tempo, passar dessa fase de que você está meio impressionado, e aliás, antes de terminar de falar sobre essa parte, vamos dizer assim, mais positiva, os bancos também merecem um destaque muito especial. Tem inclusive um massageador aqui, que você aperta uma tecla aqui do lado para o motorista, então é muito legal. Alcantara e couro sintético, né? Enfim, e a pronúncia é Alcantara, viu, pessoal? Porque é uma marca registrada italiana, né? Muita gente confunde com Alcântara, tipo Alcântara Machado, mas não, é Alcantara mesmo que se pronuncia. Mas passar essa fase de empolgação, o que acontece? Tem algumas coisinhas que começam a te dar um certo dissabor. Um exemplo, por exemplo, é o cluster, né? O painel de instrumentos aqui. Poxa, dentro da família Peugeot a gente tem aquele 208, aquele painel 3D, né? Tudo bem, o 208 chegou depois, mas vamos lá, né? Acho que já poderiam ter introduzido no 3008 isso. Então, aqui me parece um pouco modesto, um pouco simples esse cluster.
não é suficiente você simplesmente fazer o contagirinhas girar ao contrário, né? Isso é beleza, tem lá seu charme, não é muito ergonômico, porque o sistema da Aston Martin, por exemplo, que faz isso, ele termina no corte de giro na vertical, né? Aqui fica uma coisa meio sem lógica, ele termina na diagonal aqui, mas tudo bem, vou dar um desconto para isso, mas puxa vida, né? Merecia aqui um cluster mais sofisticado. A câmera de ré aqui tem uma resolução também que é muito ruim, e essas teclas que a gente está vendo aqui, ela tem uma curva de aprendizado, tá, pessoal? Então, aqui eu não vou criticar muito, não, na verdade. São atalhos em formas de tecla para funções que você consegue achar com muito trabalho aqui no sistema de infotainment. Então, aqui, por exemplo, você consegue controlar a parte de música, parte de ventilação, você acessa diretamente aqui, navegador, aqui as funções do veículo, parte de telefone e conectividade, e aqui também está relacionado à parte de conectividade, né? Pisca-alerta, enfim. Aqui embaixo tem outras funções relacionadas à parte de ventilação e aquecimento dos bancos, né? Então, é que no começo é um pouco confuso, tem lá a sua curva de aprendizado, então não é um veículo que você já sai assim, vamos dizer assim, dominando nessa parte de comandos. Mas mesmo com esses penaltizinhos aqui e ali, de forma geral, você sente a bordo de algo especial com uma experiência muito diferenciada. Mas essas coisinhas pesam um pouco. O próprio sistema de infotainment podia ser mais sofisticado, né? Dentro da família Stellantis, a gente tem aquele sistema da Jeep que é sensacional, que vocês viram a avaliação do Compass. Então, tudo isso ficou faltando aqui um pouquinho, né, no 3008, mas ainda assim é algo bem diferenciado. Vamos ver agora o espaço traseiro. Espaço traseiro, pessoal, é estranho dizer isso, mas tem algumas coisas que eu não gostei aqui. Muita gente elogia, né, que ele tem um assoalho plano. Isso é realmente verdade, você não tem aquele caroço aqui do túnel central, mas olha só como é elevado esse assoalho. Ele é muito mais alto do que o assoalho dianteiro, a ponto, por exemplo, do meu joelho ficar tão elevado que metade da minha perna, metade da minha coxa nem fica encostada no assento. Então é cansativo. E outra coisa, eu não consigo pôr o pé embaixo do banco do motorista, especialmente para mulheres que usam salto. Isso é um incômodo extra, ou para quem usa um tênis ou um salto de plataforma, é muito incômodo. Então você tem um ótimo espaço para os joelhos. A gente tem aqui 2,67 m de entre-eixos, né? O mesmo do Bronco Sport, acho que uns 3 centímetros a menos do que o XC40. Lógico que não vale contar muito o Tiguan, que é um veículo grande, tem 12 centímetros a mais de entre-eixos, né? Mas a gente tem um entre-eixos bom aqui, mas essa vantagem aqui você se perde se você não consegue utilizar os pés muito bem e você fica com a coxa aqui tão elevada. Então, a altura para a cabeça aqui é razoável, tem 1,82 m, né? Tem uma sobrinha aqui razoável. O ângulo de encosto podia ser um pouco mais inclinado, mas tá bom. Mas essa questão da elevação da perna aqui realmente incomoda bastante. Saída de ventilação aqui para os ocupantes de trás e 2 portas USB e 520 litros de porta-malas, como a gente falou ali. Então tá muito bem servido essa parte. Mas agora vamos ver então como que anda Peugeot 3008. A câmera mostra detalhes do veículo trafegando em um dia ensolarado. Acho que não tem como começar falando esse onboard sobre outra coisa, senão essa experiência diferenciada causada aqui por esse volante de diâmetro pequeno, com esse topo e a parte inferior chata também, e essa experiência do cluster, entre aspas, flutuante ali num plano superior, né? Como eu falei, essa experiência seria ainda mais especial se a gente tivesse aqui, né, um cluster 3D, como aquele que foi inaugurado no 208, mas ainda assim você fica com uma experiência bem diferenciada, né? Um volante de diâmetro pequeno, tem uma ergonomia perfeita, assim, você fica com as palmas da mão perfeitamente encaixadas aqui nessa junção aqui com o raio. Você tem uma visibilidade total do painel de instrumentos e te dá aquele saborzinho de que você está em alguma coisa de especial, alguma coisa diferente. É um mimo, é um mimo sensorial muito legal. Você se sente a bordo de algo diferenciado e toda essa harmonia do painel faz parte de tudo isso aí, como a gente falou, na parte do interior, né? Então essa é uma coisa que já começa diferente a experiência aí, né? Silêncio a bordo é outra coisa que chama atenção muito positivamente, né? Esse veículo está muito bem trabalhado nessa parte de isolamento acústico, então você não sente a presença do motor, a não ser que você faça um kickdown, realmente puxa aí para mais de 4.000 rotações, andando de forma normal, em marcha lenta, é um motor que você nem sente a presença, então isso é um carro gostoso de andar, né? Nisso também o trabalho de calibragem de suspensão está bem acertada para essa proposta de ser um veículo familiar, de ser um veículo urbano, rodoviário, não esportivo e que trata bem os ocupantes aí com piso ruim, como é o caso do Brasil. Então nesse sentido está tudo muito bom. Tem um pênalti meio severo na suspensão que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Aqui a gente tem um veículo nessa segunda geração 3008, a plataforma mudou, né? Era uma chamada PF2, aí virou a
e MP2, se não me engano. E ela é uma plataforma modular, já tem a presença de aços de alta e alta resistência em maior quantidade, até magnésio, alguns componentes. Então ela perdeu 70 quilos se a gente comparar os dois monoblocos, mas lógico, ganhou um monte de equipamentos. Então no fim a gente tem um veículo que não chega a ser pesado, por outro lado, pro porte dele, mas não é leve, né? Tem 1.587 quilos, então tá meio dentro da média de um veículo atual, né? Ainda mais com tantos recursos, né? Teto panorâmico, turbo, etc, etc. Toda a questão de painel e forrações, esse banco com massageador, enfim. Se botar ali na equação, falar ok, até que é uma massa bem razoável, né? E é uma plataforma que tem o seu grau de sofisticação aí, né? Então você sente isso na rodagem do veículo, você sente que está a bordo de algo com uma elevada qualidade construtiva, né? Você pegou um chão terrível aqui nesse momento, você vê que mesmo no onboard vocês não estão escutando nada, vocês estão só vendo a gente balançar aqui, né? Então isso é muito bom, é muito gostoso. Embaixo do capô aqui, pessoal, a gente tem um motor que é mais do que conhecido aí pelo público brasileiro, né? O famoso 1.6 THP, aquele que foi desenvolvido em parceria com a BMW, chegou no mercado em 2006, né? Muito tempo atrás já, né? Olha, vai fazer 20 anos e não muito tempo, né? Mas é um motor que ainda tem muito caldo para dar. É um motor que ainda tem uma boa performance, está falando de 165 cavalos, né? 24,5 kgfm de torque. A gente tem algumas tecnologias aqui que são padrão, né? Dos motores downsize, bloco cabeçote de alumínio, esse turbo de baixa inércia pulsativo, né? Com a voluta bipartida, então ele recebe os gases com uma velocidade maior, então o turbo tem um enchimento mais rápido, rotações baixas, por esse torque é 1.600 RPM, né? Injeção direta, enfim, tudo aquilo que a gente já conhece. Mas, por exemplo, o comando ele é variável só na admissão, ele não tem alguns recursos mais modernos, como essa coisa de trabalhar parcialmente de ciclo Miller, que a gente está vendo aí nos motores atuais. Mesmo assim, a performance boa, né? Um 0 a 100 aí em 8,9 segundos e uma retomada que é bem assim, bem suficiente. Você não vai sentir falta de performance, a não ser talvez com o veículo totalmente carregado. Aí acho que você vai sentir falta de um pouquinho mais de força, né? Tem uma coisa, aliás, pessoal, que é o seguinte, eu acho que muita gente vai falando, nossa, mas 270 mil no caso desse aqui, né? 270 mil reais num Peugeot 1.6 turbo. Mas tem aquela coisa, né? Mas de repente, por que é normal, então, um valor nessa casa quando a gente está falando de um Q3 de 150 cavalos, com o mesmo motor que a gente encontra num Polo GTS ou num T-Cross, ou a gente está falando do GLA de 163 cavalos. Então, olhando por esse viés e pelo que ele entrega de qualidade percebida, de qualidade construtiva, isolamento acústico, acabamento e recursos, ele está ali junto, né? É que a pena é que por essa questão do euro, de que o veículo vir da França, ele fica nessa desvantagem competitiva, ele perde um diferencial de mercado que ele tinha antes, né? Que ele oferecia tudo isso antes, só que num valor bem mais competitivo, né? E esse diferencial você perdeu ao longo desses últimos 2 anos com essa disparada do euro, né? Então agora ele está encaixado realmente com um veículo premium dessa faixa de preço dos concorrentes, né? Ele perdeu essa vantagem competitiva que ele tinha em relação à época pré-pandêmica, vamos dizer assim, né? Em termos de consumo aqui, a gente está falando de algo que você vai ficar aí na casa de mais ou menos 8 km por litro na cidade, com trânsito razoável, um pouquinho de congestionamento. Lógico, um pouco menos se for trânsito extremo, né? Lembrando que é só gasolina aqui, porque esse veículo vem importado da França, né? Então é diferente, por exemplo, do THP de 2008, que é flex, 173 cavalos, tá? Que é só gasolina, né? E você vai ficar aí na casa de algo entre 10 e 13 no rodoviário, dependendo da sua velocidade média. Se for ali para a casa dos 100 km por hora, você vai ficar mais na casa dos 13, né? Na velocidade de 120, 130, você vai ficar aí um pouquinho mais perto dos 10, 11 km por litro. Então são médias boas considerando a massa do veículo, mas nada surpreendente. O que faz parte, considerando também, como eu falei, esse motor não é exatamente assim, uma coisa mais nova em termos tecnológicos, mas, como eu falei, ainda entrega aí um bom caldo, né? Eu peguei esse obstáculo agora e não sei se vocês perceberam pela câmera uma movimentação. E essa é a parte que é ruim da suspensão que eu falei lá atrás. Não em relação à absorção, a capacidade de absorção é boa, mas atrás, pessoal, a gente tem aqui um eixo de torção, Peugeot, eixo de torção num veículo desse porte, com essa percepção de luxo, de qualidade percebida,
é imperdoável, não dá. Lembra que eu tinha falado no vídeo do Leaf que aquele carro talvez fosse o carro mais caro do Brasil com eixo de torção? Temos um novo campeão aqui. Gente, não dá. É uma coisa que, assim, o comprador médio talvez, ou o leigo, pense, mas que diferença faz? É a mesma coisa que você ter um painel de plástico duro. Fala, funciona? Funciona. A questão é a qualidade percebida, só que aqui no ride, né, na qualidade de rodagem. Então você tem uma suspensão de eixo de torção no veículo maçudo como esse, precisa de um eixo mais parrudo também. O que acontece? Você pega ali um piso obstáculo como eu peguei com uma roda só, ele vai transferir para o outro lado, porque, enfim, é um sistema que não é independente, né? Então, ele transmite para a carroceria uma movimentação que você não teria no sistema multibraços. Então, eu vou dar um exemplo. Você está ali numa curva de junção de ponte, e aí você pega aquele obstáculo de um lado só a suspensão, sabe aquela movimentação meio lateral que o carro faz, assim? É muito mais acentuada quando o carro tem um eixo de torção. É mais desconfortável quando o piso está ruim, porque ele fica transmitindo de um lado para o outro. Enfim, é uma coisa que dá uma decepcionada. Eu sei que a maior parte das pessoas, o típico comprador do 3008 não vai se ligar muito nisso, mas, sabe, um veículo tão sofisticado, fiquei chateado com isso. O câmbio, eu vou dizer o seguinte, ele poderia ser melhor, a gente tem um câmbio de 6 marchas, tá bem programado, ele poderia ser um pouquinho mais ágil, poderia ter 7 ou 8 marchas, já que a gente está entrando nesse segmento de preço, né? Acho que não tem veículos de 6 marchas hoje nesse segmento aqui, pelo contrário, a tendência é ter 8 marchas ou mais, né? Então isso também ajuda no quê? Ajudaria no consumo ainda melhor, ajudaria a ter um desempenho um pouquinho melhor, né? Ele fica com marchas mais curtas, relações mais curtas nas marchas baixas, marchas longas, ele fica mais comprido, então fica mais soltinho na rodovia. E aqui a gente tem uma programação que é um pouquinho letárgica, então o que dá? Uma sensação de ultrapassagem, ó. Vocês viram quanto tempo levou? A hora que eu levantei minha mão assim foi a hora que eu pisei tudo no acelerador. Então você tem aí uma demora que passa de 1 segundo, né, de resposta entre o kickdown e redução de marcha. Então, isso não vou dizer que é um grande incômodo, porque você vai precisar disso de vez em quando só, né? Mas são aquelas coisas que, não vou dizer que tiram o encanto, mas dá uma maculadinha numa experiência que é tão especial, né? E eu acho que, se aproximando aqui da conclusão dessa avaliação, pessoal, o negócio é mais ou menos por aí. Esse carro é muito importante para a Peugeot. Para você ter uma ideia, quando chegou essa segunda geração aqui, lá na Europa, o carro já arrebentou, né? Foram mais ou menos 100 mil pedidos aí, né, ao longo aí de um pouco mais de um ano, mas metade dessas pessoas não tinham Peugeot. Olha a importância que esse veículo trouxe para a marca. Inclusive, tem um amigo que estava na dúvida entre um Série 3 e esse veículo aqui, então para você ver o tipo de perfil de público que ele atinge. Ele pega muita gente de outras marcas mesmo, porque ele tem essa coisa da experiência especial por dentro e um design que é extremamente sedutor por fora, que é sempre pessoal, como eu falei, né, na apresentação, mas é muito difícil você não reconhecer que você está aqui diante de uma fantástica peça de design, tanto por dentro quanto por fora, né? Então isso, sem dúvida, é um asset, né? É um diferencial muito importante. Agora, tem um preço que você paga, né? E eu acho que o preço que você paga para o consumidor médio, que não está assim tão, assim, vamos dizer assim, tão atento às questões mecânicas e nem valoriza muito isso, acho que é o banco traseiro que eu acho que vai incomodar um pouquinho mais, essa coisa do assento que você fica com a perna meio fora, para cima, meio curto. Eu acho que isso talvez incomode um pouco. Para as pessoas que gostam um pouco de mecânica, tem essas questões que eu falei, né? O câmbio poderia ser um pouquinho melhor, a suspensão, minha Nossa Senhora. Mas de forma geral é meio que isso, assim. Então não tem nada que você condene, mas vamos lá, né? Pelo valor, especialmente agora, nessa fase da nossa economia e como ele está chegando agora e como a Peugeot posicionou o carro, a gente tem que apontar esses pênaltis aqui. Mas de forma geral, a conclusão que eu chego é a seguinte, isso aqui é difícil de você estabelecer um parâmetro, o 3008, em relação a concorrentes, porque o que ele oferece é tão diferenciado que acaba sendo o que as pessoas procuram e não tem meio que uma alternativa, entendeu? Você não tem um carro muito próximo que oferece esse nível aqui de experiência a bordo, de design, de presença, né? Então, ele pega as pessoas pelo fígado, pelo coração, e é meio que isso, né? Você está disposto a pagar isso sabendo desses pênaltis? Maravilha! Então, como eu falei, aqui a gente tem uma experiência de propriedade completamente diferente. Aqui é assumidamente algo voltado para o desejo e ele atende muito bem nesse sentido.
Então a decisão literalmente é toda sua aí. Você sabe que tem opções melhores tecnicamente nesse valor, o Bronco Sport é um ótimo exemplo, né? Tá exatamente na mesma faixa de valor. Mas aqui a gente tem um negócio que só esse carro aqui oferece, né? Então se isso aqui é o que você quer, saiba que você vai estar a bordo de um bom veículo, com esses pneus que eu falei, mas ainda assim de um bom veículo. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da avaliação, que tenha sido útil. Não esqueça de assinar o canal, ativar as notificações. A gente sempre fala, mas é muito importante, ajuda a gente a passar aí dos 100 mil assinantes, dos 100 mil inscritos. E também acompanhem o Autoline aí, tanto nas redes sociais, né, como no Instagram, no Facebook. E é isso aí, pessoal. Nos vemos na próxima. Obrigado pelo carinho e um abraço. Escrito Felipe Kluck, captação e edição. Câmera mostra detalhes internos e externos do carro parado.